Porque, beleza, um criativo seu pode até estar dando bom na captura de lead frio, um criativo seu pode até estar convertendo bem para um certo público, mas esse público, na verdade, ele não te converte bem no final, lá na hora de abrir o carrinho, ele não te converte bem. E você está gastando dinheiro, está sendo iludido com um custo baixo, e lá no final aquilo não converte. E era melhor você ter gastado mais dinheiro, pagando mais caro em um certo público, num certo criativo, porque você sabe, através da sua inteligência que você já tem de métricas e números, que aquele perfil é um perfil que converte mais, e chegado no final ter uma conversão muito maior. Esses dias me perguntaram, Antônio, como fazer um lançamento profissional? O que você analisa? O que é importante pensar no lançamento profissional? E eu vou te falar aqui agora de forma clara qual que é a diferença de um lançamento amador para um lançamento profissional. Basicamente, um lançamento amador, ele se preocupa apenas com os números macros. O que é números macros? Ele se preocupa apenas com custo por lead e faturamento. Quantas pessoas talvez viu a CPL? As análises são bem superficiais. As análises de um lançamento amador, elas são muito superficiais. Ele acha, eu investi nisso daqui, coloquei tantos reais aqui e voltou tanto. Esse tipo de análise é tão superficial e tão amadora que vai te fazer quebrar. É por isso que a maioria dos lançamentos não vão para frente, principalmente nos primeiros lançamentos, até a pessoa amadurecer que ela precisa analisar o lançamento de forma inteligente e profissional. O que seria analisar um lançamento e o que seria programar um lançamento de forma inteligente e profissional? Primeiro, só para você ter ideia, um lançamento nas nossas empresas, ele passa por várias etapas. A gente tem um TAP, que é um termo de abertura de projeto. A gente tem planilha de orçamentária e acompanhamento de orçamentos de tráfego. A gente tem ClickUp, para a gente poder fazer toda a parte processual. Nós temos toda uma parte de comunicação, como é feita a comunicação do tráfego com a produção, da produção com o estratégico, do estratégico com o operacional. Existe toda uma inteligência processual por trás para fazer um lançamento. E qual é a parte mais importante disso tudo? As metas. As metas e as KPIs e as métricas que também você coloca de objetivo. Nós temos metas, métricas e KPIs em diversos aspectos e pontos do lançamento. Existe meta de CTR, CPM, CPC, meta de todos os pontos, e todos os pontos do nosso lançamento é traqueado para no próximo melhorar e podermos entender se no passado como que foi para criar um planejamento para as metas do próximo. Existe meta orçamentária de distribuição de conteúdo, existe meta de como essa distribuição de conteúdo tem que ser programada. Não vou simplesmente distribuir um conteúdo. O que é distribuir conteúdo, Antônio? O que é isso? Eu falo muito de pré-lançamento, pré-lançamento, porque a gente nem acredita muito nisso, porque a gente vive uma distribuição de conteúdo contínua. A gente produz conteúdo contínuo, mas focado. Por exemplo, entramos num novo lançamento. Então, nossa distribuição de conteúdo vai ser para criar um nível de consciência desses leads naquilo que a gente quer atingir para o lançamento. Então, basicamente, a nossa distribuição de conteúdo ela tem uma projeção, ela tem um objetivo, ela tem uma narrativa de construção de consciência do nosso lead para o objetivo final daquele lançamento. Mas como investir? Se você, aí que vem muitas pessoas perguntando, Antônio, quantos por cento investir em distribuição de conteúdo? Quantos por cento investir em captura de lead? Quantos por cento investir durante a semana de CPL, se você fez a CPL, ou de semana de desafio? Quantos por cento investir? Se você não tem os seus números bem traçados, você pega matemáticas prontas da internet e aplica e dá errado. Por quê? Porque você não sabe se você investir 50%, por exemplo, em captura de lead, se aquilo vai gerar de retorno, você não sabe por que você investiu. Você não sabe o porquê das métricas que te passam na internet. É muito importante você saber construção do seu orçamento e de todas as métricas do seu lançamento de forma bem organizada para você traçar os objetivos. Vamos lá, vamos de forma bem prática. De forma prática, eu sei que se eu investir, um exemplo, 50 mil em distribuição de conteúdo, isso vai me gerar um número X de audiência. E eu sei que a minha audiência compra mais do que o meu público frio. O que é um público frio? Aquela pessoa que só capturei para o lançamento, mas ainda não é uma audiência minha antiga. Essa audiência minha, ela compra muito mais do que esse público frio.
Então, se eu investir 50 mil em audiência, para gerar audiência, para construir minha base de audiência, em distribuição de conteúdo, e fez um trabalho bem feito, eu posso até investir menos em captura de lead, porque essa audiência está se engajando e vai entrar dentro do lançamento de forma orgânica. Eu posso até investir menos em captura de lead em público frio, porque eu sei que minha conversão vai ser maior. E se a pessoa ela não tem essa inteligência por trás, se ela não tem essa expertise, o que ela faz? Ela investe menos em distribuição de conteúdo, porque ela acha que só o lead que ela compra pro lançamento que vai fazer parte do lançamento. Ela acha que somente o lead, poxa, eu paguei R$2 no lead, então eu comprei, sei lá, 10 mil leads, então esse lead, eu vou calcular só a conversão baseada nesse lead. Ela acha que somente essas métricas que fazem o resultado do lançamento, e não são essas métricas somente que fazem o resultado do lançamento. Você precisa analisar o seu lançamento de forma macro, você precisa analisar o seu lançamento de forma inteligente. Você precisa entender o passo a passo do comportamento do seu lead ao longo do tempo, ao longo dos seus lançamentos, e entender os seus números de forma exata, entender os seus números de forma inteligente. Você precisa entender que se você constrói uma audiência, o nível de engajamento que está nessa audiência, o nível de conversão da sua audiência, esses números são importantes. Você precisa entender a conversão do seu público frio em detrimento do seu público quente, a conversão de qual é a taxa de conversão de cada público que você trabalha, o seu custo por lead baseado em cada público que você trabalha. É muito importante você analisar o seu lançamento, não somente em metas macros, mas nas micrometas. Porque, vou ser bem sincero com você, a gente fez um lançamento, nos últimos tempos agora, que investimos R$100 mil em captura de lead nesse lançamento. R$100 mil em captura de lead nesse lançamento. Iniciamos o tráfego, mas a gente tinha uma inteligência tão grande sobre esse lançamento, que esse lançamento iniciou, um exemplo, com 20 criativos. E esse lançamento ia ficar a captura de lead por 15 dias. Nos quatro primeiros dias, nós entendemos, baseado nas nossas métricas que nós já tínhamos, como aprimorar e escalar para os próximos dias. Por exemplo, nos 5 primeiros dias nós entendemos tudo que a gente queria, porque nós já tínhamos métricas, já tínhamos quais são os objetivos de cada coisa, o quanto cada criativo tem que performar, qual o objetivo de cada criativo, qual tem que ser o CTR para ficarmos satisfeitos, como tem que ser cada coisa. Encontramos os melhores criativos, encontramos todos os melhores pontos chaves para o nosso lançamento nos primeiros 5 dias, e nos próximos 10 dias escalamos 100% com aquilo que deu certo, e deu certo o lançamento. Aí a pessoa, ela inicia o lançamento, a pessoa que não me encontra isso de forma profissional, fica gastando dinheiro com coisas que ela acha que tá bom, mas ela não sabe se tá bom. Porque, beleza, um criativo seu pode até estar dando bom na captura de lead frio, um criativo seu pode até estar convertendo bem para um certo público, mas esse público, na verdade, ele não te converte bem no final, lá na hora de abrir o carrinho, ele não te converte bem. E você está gastando dinheiro, está sendo iludido com um custo baixo, e lá no final aquilo não converte. E era melhor você ter gastado mais dinheiro, pagando mais caro em um certo público, num certo criativo, porque você sabe, através da sua inteligência que você já tem de métricas e números, que aquele perfil é um perfil que converte mais, e chegado no final ter uma conversão muito maior. Essa é a diferença entre um lançamento profissional e um lançamento amador. O lançamento profissional, ele analisa métrica, cria processos. Sabe um outro ponto muito importante para o lançamento? O desenvolvimento de processos de comunicação. Porque muitas vezes você está errando porque você não tem processos no seu lançamento. Você está errando porque você não sabe criar tarefas bem organizadas. Esses dias me vieram com uma informação, um caso, na verdade, muito interessante. Uma pessoa fez um lançamento no webinário, ela fez um webinário de lançamento. O lançamento foi top, tudo certinho ocorrendo. Fez o webinário, na hora do webinário, fez o pitch de venda. O pessoal comentando que queria comprar. Na hora de lançar o link, a pessoa não tinha se preparado e não tinha o link de vendas. Ela esqueceu do link de vendas na hora do pitch do webinário. Por que ela esqueceu? Porque ela não tinha um checklist, poxa. Ela não tinha a processualização das tarefas bem organizadas, onde isso já tinha que estar previsto para aquele horário.
Um erro muito grande dos lançamentos amadores é trabalhar com a memória, achar que vai lembrar de tudo. Você não vai lembrar de tudo, você não é um robô, você não é um computador. Você não vai lembrar de tudo, você precisa ter processos bem definidos. As tarefas têm que estar totalmente organizadas. Os pontos mais importantes já têm que estar sendo previstos e organizados. Você precisa de um documento, por isso que hoje a gente produziu a TAP, que é o Termo de Abertura de Projeto, baseado na forma que grandes empresas e indústrias organizam projetos. No nosso TAP existem todos os links importantes, tudo aquilo que é importante, os dados sobre o lançamento, valor, onde todas as pessoas da equipe, todas as pessoas que estão envolvidas dentro do projeto, dentro de um documento, conseguem ver tudo que é de importante desse projeto. Nós temos os nossos checklists. Esse checklist mostra as metas, tudo que tem que acontecer no projeto, o que tem que ser feito, onde cada um sabe as suas tarefas. Temos o ClickUp, que pode ser o ClickUp, o Trello, o Asana, onde é feita a comunicação interna das empresas, onde é feita a comunicação interna de todos os departamentos. Então esses pontos são importantes e são pontos que diferenciam um lançamento amador de um lançamento profissional. Agora avalie a sua empresa, avalie o seu negócio. Você está analisando todos os pontos do lançamento? Você sabe quais são os pontos que têm que ser analisados no lançamento? Se você quer saber quais são os pontos, quais são as métricas que a gente analisa, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo quais são os pontos. Você pergunta se tem algum ponto que você acha que tem que ser analisado e você nunca viu alguém falar sobre isso. Comenta aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever, porque toda semana a gente está produzindo aqui no canal conteúdo de valor, daquilo que eu vivo, daquilo que eu erro, daquilo que eu acerto. E eu compartilho para você não errar naquilo que eu errei, para você acertar naquilo que eu acerto. Se você gostou, se inscreva no canal, porque você vai fazer parte daquilo que nós estamos construindo. E eu tenho certeza que esses vídeos que nós estamos produzindo toda semana vai agregar muito na sua vida, porque é o resultado daquilo que eu aprendo com os meus mentores, daquilo que eu aprendo em Mastermind, daquilo que eu invisto muito dinheiro para aprender e estou compartilhando isso aqui de graça com você. Se você gostou, se inscreva aqui embaixo e vamos juntos performar.